Já está gravando? Já está gravando aqui. Então, eu vou começar. Na verdade, o objetivo, até pelo horário, a preocupação não é ter ninguém aqui ao vivo, é mais para a gente gravar e deixar esse material disponível, tá bem? Eu queria já ter feito isso mais cedo hoje, mas quero me apressar aqui para a gente conseguir fazer isso em mais ou menos 10 minutos, tá? O objetivo é começar hoje um curso bíblico, tá? Um curso bíblico de leitura e aplicação. Eu nem sei se existe isso ainda, se não existe, estou criando agora. Um curso bíblico de leitura e aplicação. Qual é a necessidade? A necessidade é que você consiga ler a Bíblia de uma forma efetiva, ou seja, ler, entender e aplicar aquelas verdades espirituais na sua vida, tá? Então o objetivo é ensinar a fazer isso. E a compreensão geral é que poucas pessoas sabem fazer isso. Poucas pessoas fazem isso. Então a gente tem talvez 10, 20% de uma igreja, as pessoas estão habituadas a fazerem isso. A ler, entender e aplicar aqueles princípios espirituais, aquelas verdades espirituais à sua vida, tá bem? Então esse curso que eu espero fazer pelo menos um vídeo todos os dias, tem esse objetivo de ensinar a fazer isso, tá bem? Então se você compartilha isso, tá? Fala para as pessoas, para quem você quer ajudar, quem você gostaria de ver sendo abençoado através desse curso, através dessas conversas aqui. Se você tem algo em específico que gostaria de entender melhor, você pode também depois deixar nos comentários, passar para a gente, para eu fazer isso de uma forma mais efetiva. Legal? Tá. Então, assim, curso bíblico de aplicação e de leitura e aplicação. Eu vou fazer isso, então, como eu não quero usar nenhum texto bíblico específico, o que eu vou fazer? Eu vou usar a própria leitura bíblica que eu tenho, que eu estou fazendo, né, ao longo do ano. Então, ao longo do ano, eu estou fazendo um plano cronológico de leitura da Bíblia. Nesse momento, eu estou lá em Josué capítulo 17, 18, 19 e tal. Então, nesse momento, eu estou em Josué. Então, eu vou usar a leitura que eu estou fazendo de Josué para fazer isso. Para fazer e ensinar a ler e aplicar isso na sua vida. O objetivo e a ideia central é que você não precisa de um pastor para fazer isso. Você não precisa de um líder na igreja para fazer isso. Tá? Desde a reforma cristã, desde Lutero, a gente bate na tecla o tempo todo de que você é capaz e precisa ser capaz de ler a Bíblia e entender a Bíblia e ser edificado espiritualmente através da leitura devocional da Bíblia. Tá? Você não precisa de um padre, de um pastor, de um líder espiritual para fazer isso. Beleza? Então, vamos lá então, para a gente não demorar muito. A leitura de hoje é Josué capítulo 16. Se você puder abrir a sua Bíblia, quando estiver vendo esse vídeo, você vai abrir lá e ler Josué 16. O texto é Josué 16, 17 e 18. Josué 16, 17 e 18. Então, eu quero fazer essa aplicação, tá bem? A leitura desse texto, ela parece árida. Não tem, parece que muita coisa, né? Então, no caso aqui, Josué está dividindo as terras entre as tribos de Israel. Então você vai ver lá que deu tal cidade, que a divisa vai por tanto, passa por tal morro, por tal beco, por tal vale, por tal montanha. E você lê tudo isso e fica pensando, cara, para que isso serve? Qual a utilidade de ler isso na Bíblia, tá? Às vezes a utilidade não está tão aparente, mas não se esqueça que você está usando a palavra de Deus. E palavra de Deus é sempre útil,
não é? A palavra de Deus é sempre importante. Às vezes você não consegue enxergar de cara no que é importante, mas é importante. Acredita nisso. E quando você for olhando com mais atenção, você vai conseguir ver. Então, eu tenho 3 pontos a ressaltar nos 3 capítulos aqui. Josué 16, 17 e 18. Vamos lá. No capítulo 16, ele está dividindo a terra, e no caso aqui ele divide a porção da terra que é cabida aos filhos de Efraim, né, aos efraimitas, a tribo de Efraim. Então aqui fala do pedaço de terra que Efraim recebe, beleza? E aí lá no final do capítulo 16 diz assim: os efraimitas não expulsaram os cananeus que habitavam em Geser, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje. Tá? Então aqui está falando do fracasso de Efraim. Tá? E aí nós vamos perceber de que há vários fracassos listados aqui no final do capítulo 15, que nós já lemos, que no caso que eu li ontem, mas fala assim, que os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. E lá no capítulo 17 vai falar que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Então nós estamos falando da tribo de Judá, da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, que fracassaram na tarefa que Deus deu a eles. Eles não conseguiram completar, eles não conseguiram fazer a ordem que Deus deu a eles de forma plena, de forma perfeita, como Deus queria. Eles não fizeram. Eles fracassaram. Eles ficaram aquém daquilo que Deus havia mandado a eles fazer. Tá? Então, essa é a questão. Aí você pergunta, beleza, qual a aplicação que isso tem para a minha vida? A primeira aplicação é que fracassos são comuns. Tá? Fracassos são comuns. Fracassos acontecem. Fracassos são mais comuns do que nós gostaríamos de admitir. Há fracassos na sua vida? Você tem uma pequena listinha ou uma grande lista de fracassos? Fracassos são comuns. Não permita que fracassos arruinem a sua vida. Não permita que fracassos que você já teve impeçam que você progrida na vida espiritual. Judá fracassou, a tribo de Efraim fracassou, a tribo de Manassés fracassaram. Eram as tribos mais fortes e poderosas do povo de Israel. E eles fracassaram. Eles fracassaram. Tá bem? Isso significa de que, infelizmente, fracassos são comuns. Eu anotei, nós fracassaremos muitas vezes. Paulo mostra isso claramente lá em Romanos 7. Não é um capítulo muito fácil, mas você pode ir lá depois e ler Romanos 7. Paulo vai falar dos fracassos na vida espiritual dele. O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Eu sou derrotado constantemente na minha busca por Deus, na minha jornada cristã. Os fracassos estão lá. Tá? Os Gálatas, lá em Gálatas 1,6, são advertidos do fracasso dele. Paulo fala, cara, como que vocês estão abandonando o Senhor assim tão rapidamente? Fracassos são comuns. E é exatamente por isso que a Bíblia, especialmente Jesus e também Paulo, fala da importância de vigiar, da importância de estar atento. Jesus vai falar, orai e vigiai para que não entreis em tentação, para que você não fracasse. Paulo vai dizer, sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo é vosso adversário e ele vai tentar destruir a sua vida. Então, se você não estiver atento, se você não estiver sóbrio, se você não estiver em oração, você vai fracassar, você não vai conseguir expulsar os inimigos da sua vida, os pecados da sua vida, as tentações da sua vida, e elas vão te dominar. O outro ponto da aplicação é que lá no versículo 13 do capítulo 17 de Josué, ele diz assim, mas quando os israelitas se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados. Quando os israelitas se tornaram fortes, de que maneira você aplica isso na sua vida? A pergunta é,
Como que você se torna forte? Você sabe? Como que você se fortalece? Quais são os meios para que você se fortaleça na sua vida com Deus? Então, qual a aplicação que você faz desse texto? Pensando, cara, de que maneira eu posso ficar forte? De que maneira eu posso crescer? A gente lê sobre Jesus e a gente vê que Jesus crescia na graça e no conhecimento, crescia em graça e em força, crescia em graça e se fortalecia. Pedro, eu imagino que pegando o exemplo de Jesus, Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de Deus. O que Pedro está querendo dizer? Fique forte, se fortaleça. Paulo vai dizer: façam sempre exercícios espirituais. Você vai para a academia malhar, puxar ferro, você tem que também malhar espiritualmente, ficar forte, para você conseguir expulsar os inimigos espirituais da sua vida. Legal? Então olha só o que nós fizemos. Lemos um texto lá em Josué e aplicamos esse texto na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Legal? Aí vamos para o capítulo 17 de Josué. No capítulo 17 eu quero destacar o versículo 14, em que os filhos de José, no caso aqui Manassés, o povo de Manassés, chega para José e fala: ó, nós somos um povo muito grande, muito forte, muito abençoado, e a herança que você nos deu é muito pequena, não cabe a gente lá, a gente quer mais. E Josué fala: não, legal, beleza, vocês realmente são um povo grande, forte, abençoado, então tá aqui essa terra para vocês, vão lá, expulsa os moradores de lá e habita essa terra. Aí eles esquecem o grande, forte e abençoado que eles falaram. Eles dizem: ah, não, mas é muito complicado, eles são muito fortes, eles têm carros de ferro, eles têm gigantes, cara, eles são muito poderosos, a gente não consegue, nós é fraquinho. Percebe? O povo de Manassés se valeram dos méritos deles para reivindicarem benefícios. Quando Josué mostrou que os méritos deles devia ser usado para que eles conquistassem, eles meio que vacilaram. E aí Josué incentiva: não, realmente vocês são grandes, são fortes e são abençoados. Então vão lá e vocês vão conquistar essa bagaça. Vocês vão derrotar eles. Não interessa se eles têm gigantes, não interessa se eles têm carros de ferro, vocês vão conquistar. O que Josué está fazendo aqui? Josué está ensinando para aquele povo que os nossos méritos, que aquilo que nós temos, serve para conquista e não para reivindicar benefícios. Anota isso. Cara, anota isso, anota aí em algum lugar. Os méritos que temos. Méritos, eu não quero falar aqui de meritocracia. Não, eu quero falar mérito. Coisas que você tem, coisas que Deus te deu. Bênçãos que tem. As bênçãos que já estão sobre a sua vida. Que formam a pessoa que você é. Aquilo que você já conquistou. Isso não serve, não deve ser usado para que você reivindique benefícios. Olha, não, eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus, então eu tenho direito a esse negócio. Eu sou filho de Deus, então eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Se você é filho de Deus, você precisa usar isso para ser bênção, para conquistar, para desafiar os poderes de Satanás, para desafiar o poder das trevas e ser instrumento de Deus, conquistando as nações para a glória e honra de Jesus. A aplicação, vamos lá. Primeiro, eu queria que você pensasse nos seus méritos. O que você tem? O que você já conseguiu diante de Deus, não é? Eu fiz uma listinha aqui, não é? Você é salvo, é liberto do pecado, tem certeza da salvação eterna, o maligno não lhe toca, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a promessa de Jesus que Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o quê? Você tem a garantia de que, se pecar,
se confessar pecando, que se confessar os seus pecados, Deus perdoa você dos seus pecados, tá? Mas o que? Você tem a garantia de que quando você ora, quando você entra no secreto do seu quarto, o Pai te ouve. Isso tudo são méritos, são bênçãos, são valores que você tem. A pergunta mais importante é: o que você faz com isso? As coisas que você tem, que Deus já te deu, você tem usado isso para reclamar, para lamuriar, para reivindicar benefícios de eu mereço, eu sou servo de Deus, eu sou filho, né? Tem uma frase de para-choque de caminhão que é, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Então me respeita, sou filho do dono, não é? Ou será que você tem usado os méritos que Deus já te deu, os benefícios, as qualidades, as virtudes, as bênçãos que você já tem para desafiar os poderes das trevas e conquistar bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Você tem usado aquilo que Deus já te deu para, nas palavras do escritor de Hebreus, correr com perseverança a carreira que nos está proposta? Hebreus 12:1. Tem feito isso? É para isso que serve aquilo que Deus já te deu. Amém? Vamos lá, ao último ponto aqui do nosso texto, dessa nossa primeira aula do nosso curso bíblico. Lá em Josué capítulo 18. Josué capítulo 18, você vai ver lá o tabernáculo erguido lá em Siló e tudo mais. Mas o que eu quero destacar aqui está lá no versículo 3. Josué disse aos israelitas: até quando demorareis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos deu? Josué está aqui dando uma chulapada no povo de Israel. Dando uma chulapada neles. Está falando, cara, até quando vocês vão ficar enrolando para conquistar a terra? Até quando você vai ficar de frescura, de nhenhenhen, de mimimi e não vai conquistar aquilo que Deus já deu para vocês conquistarem? Não sabemos exatamente o que estava acontecendo aqui. Mas certamente estava todo o povo reunido, aquele grande acampamento, né, churrascada, conversa, um futebol. Imagina, é muito legal ficar em acampamento, não é? Todo mundo junto. Cara, é muito bom. É muito bom. Então, provavelmente o povo estava numa zona de conforto, numa zona de acomodação, que fez com que eles perdessem um senso de urgência em conquistar a terra. E é isso que Josué está metendo bronca. Até quando vocês vão demorar e não vão conquistar a terra que Deus deu para vocês? Beleza, você entende isso. Aí a pergunta é: como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu transformo isso em alimento espiritual? Você faz isso lembrando de que nós temos algo para conquistar? A pergunta é essa: temos algo para conquistar? Você tem alguma coisa que Deus mandou você fazer e que você não está fazendo? Será que eu também estou acomodado? Será que eu também estou numa zona de conforto, de acomodação? E não estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer? Será? Vamos pensar, o que Deus nos mandou fazer? Deus nos mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos mandou anunciar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus nos mandou enchermos do Espírito Santo. Deus nos mandou frutificarmos. Deus nos mandou anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos mandou, mais o quê? Mais o quê? Manejar a palavra da verdade. Deus nos mandou dar outra face. Deus nos mandou perdoar 70 vezes 7. Deus nos mandou mortificar as obras da carne.
Há um monte de tarefas, de missões, de coisas que precisamos conquistar em nome de Jesus. Será que estamos acomodados? Em segundo lugar, a preguiça e a condenação são a preguiça e a acomodação são condenadas na Bíblia. Paulo nos mostra que não podemos perder o senso de urgência para as coisas espirituais. É por isso que ele fala lá para os Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo quer dizer aproveitando bem o tempo, tendo senso de urgência. Por acaso você tem perdido o senso de urgência para as coisas de Deus? Certa vez eu vou deixar esse texto linkado aqui, vou deixar o link abaixo. Listei várias ocorrências na Bíblia da palavra depressa. Faça depressa. Há vários textos na Bíblia, várias situações na Bíblia em que é exigido que façamos algo depressa. Tá bem? Eu vou falar aqui apenas 4 relacionadas a Jesus. Para anunciar a ressurreição de Jesus, o anjo mandou que as mulheres fossem depressa. Para receber seu filho que estava perdido, o pai pediu que fosse trazida depressa a melhor roupa. Para que Zaqueu fosse salvo e tivesse sua vida transformada, Jesus mandou ele descer depressa da árvore. Para se encontrar com Jesus, Maria levantou e foi depressa até onde ele estava. Então, a palavra de Josué talvez sirva para você nessa noite. E Josué disse aos israelitas: até quando demorareis para tomar posse daquilo que Deus já te deu? Legal? Lemos o texto, entendemos o texto e fizemos a aplicação nas nossas vidas. Eu espero que essa breve exposição ajude a você a ler a sua Bíblia de forma mais eficaz e não apenas ler, mas se alimentar espiritualmente do que está aqui nesse livro. Amém? Que Deus te abençoe. Depois compartilhe isso para outras pessoas. Amanhã eu pretendo voltar aqui com uma outra exposição continuando em Josué. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.